Aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. Aqui na América, você encontra dicas para dar novas respostas aos desafios cotidianos. Dom Bosco nos ensina: a vida nos foi dada para o outro. Para ver a vida acontecer, diariamente com Ricardo Sá. América. Meio-dia. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde para você, hoje acompanhando aí o nosso programa Mais Saúde. A doutora Gisela já está chegando, viu, gente? Daqui a pouquinho ela vai estar conosco, mas já quero começar aqui o nosso programa trazendo para vocês hoje, né, a nossa postagem de hoje, como você pode participar com a gente e também interagir hoje no nosso programa. Olha, você é convidado a participar conosco, né, através do nosso telefone 0 operadora 11 2039 1410. Esse é o telefone da Rádio América para você participar. Pessoal que participar hoje vai, claro, concorrer a sorteio. Hoje 3 caixas de caroço de açaí. Olha, eu já quero lembrar que ontem travou meu computador e eu não consegui fazer o sorteio, mas eu já quero mandar um abraço para as sorteadas de ontem, viu? Dia 28/5 foi a Nadir Ferreira, ela que é de Lorena, São Paulo. Nadir, por favor, liga aqui na Rádio América, deixa pra gente seu endereço completo, tudo direitinho, pra gente fazer chegar até você a caixa de caroço de açaí. Também a Rosimari Fátima, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte, também participou ontem conosco e foi sorteada com uma das caixas de caroço de açaí. Rosi, por favor, tô aguardando aqui o seu endereço completo, o CEP, tudo direitinho, para você receber aí na sua casa também a caixa de caroço de açaí. E também a Maria do Carmo Linhares, de Cachoeira Paulista, onde fica a nossa casa-mãe. Ontem nós fizemos o sorteio de 3 caixas de caroço de açaí. O meu computador travou exatamente na hora do sorteio, mas o sorteio foi efetuado. Então, a Maria do Carmo Linhares, de Cachoeira Paulista, a Rosimari Fátima, de Natal, no Rio Grande do Norte, e também a Nadir Ferreira, de Lorena, São Paulo, foram as contempladas de ontem. Então, eu estou aqui aguardando o endereço completo de vocês para enviar para vocês no final da promoção, tá certo, gente? Nós vamos receber o endereço de todos aqueles que vão participar conosco neste mês promocional, né, do caroço de açaí. No final da promoção eu vou enviar todos os endereços para o Marcos, né, ele que é o dono da empresa Caroço de Açaí, e ele vai fazer um envio para vocês, tá certo? Então, as ganhadoras de ontem, Nadir, Rose e Maria do Carmo, por favor, liga pra gente e deixa o seu endereço. Hoje nós já abrimos o programa, 12:04, e eu já quero convidar você a ligar e participar conosco, tá certo? Hoje nós também vamos fazer
o sorteio de 3 caixas de caroço de açaí, uma para cada pessoa. Eu espero que hoje o computador não trave, mas se Deus quiser não vai, então você já pode começar a ligar, participar, deixar a sua perguntinha, a sua dúvida, seu questionamento ou simplesmente participar conosco através do nosso telefone 0 operadora 11 2039 1410. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Vamos ver se a doutora já está conosco. Doutora, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo. E a senhora? Ai, correndo. Cheguei on time, como a gente diz. Eu tava se atendendo lá no consultório. Sim. E um caso um pouquinho mais extenso e pedi já para você dar uma entrada enquanto eu estava chegando. Engraçado, sabe, Ana? Eu realmente tenho cada vez mais pego pacientes que fizeram aquela abençoada cirurgia bariátrica e depois voltam a engordar. Eu queria realmente hoje até falar um pouquinho sobre isso, que foi um dos casos que eu atendi hoje. E realmente, gente, não adianta partir para uma cirurgia bariátrica se a pessoa não conserta a cabeça em primeiro lugar, porque a gente começa a ser gordo no cérebro, né? Na forma como pensa no alimento. E se a gente não organiza isso primeiro antes de uma cirurgia bariátrica, que muitas vezes é até necessária mesmo. Tem pessoas que estão tão acima do peso que correm riscos sérios de saúde, aonde essa cirurgia ela é indicada. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar muito em um acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico. Sim. E, gente, não é porque fez a cirurgia e acabou, porque tem gente que faz a cirurgia, Aninha, e simplesmente desaparecem do consultório do médico que fez a cirurgia. Sim. Nunca mais aparece, não toma. Tem que ter aí, depois da cirurgia, é que você tem mais do que nunca que ter um acompanhamento nutricional. Adequado, você fica com milhares de problemas de absorção, tem que fazer exames periódicos. Ana, você sabe que tem artigo científico mostrando isso, que tem gente que quando abandona completamente o médico, tem um dia que sai de casa não sabe voltar de tão prejudicado que fica o organismo, inclusive em termos cerebrais. É muito sério. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais antes de tudo isso, né? Já ouvi as 3 contempladas de ontem, né? Que você... Hoje vamos fazer o sorteio um pouco mais cedo, Aninha. Vamos. Assim a gente tem certeza que o computador, se travar, você tem tempo ainda de desligar, ligar de novo, enfim, né? Mas nós tivemos as contempladas e eu gostaria muito de saber como é que está a nossa campanha hoje. Graças a Deus, nós estamos aí no último dia útil, né, do mês de maio, né, domingo é o último dia de maio, segunda-feira nós já começamos aí um novo mês, um mês dedicado a Sagrado Coração de Jesus. Nesse último dia do mês de maio, último dia útil, né? Porque amanhã já é sábado, então algumas casas lotéricas vão funcionar, mas os bancos não. Hoje nós chegamos aos 70%, graças a Deus. Quero mandar um abraço, doutora. Foi muito bom o nosso programa de ontem. Nós tivemos um super retorno, pessoal falando do Retiro da Boa Morte, que não conhecia, que achou muito interessante, que também se sentiu tocado para aprimorar e melhorar a sua vida de oração, buscar com mais frequência a confissão, fazer aí essa organização, essa limpeza no interior. E eu achei muito bonito que dentre muitas mensagens que eu recebi uma mensagem no nosso Face de uma moça que ela falou assim, olha, eu não sou sócia e agora eu não vou poder me associar mesmo, mas eu quero nesse mês ajudar. Ela falou assim, me manda por favor quais são os bancos para eu fazer um depósito. Eu achei tão bonitinho dela que ela foi muito sincera. Ela falou assim, olha, esse mês eu não consigo me associar, tô passando uma situação difícil, mas eu quero ajudar. E eu falei, aí escrevi para ela, o pouco com Deus é muito, que Deus abençoe você, sua situação financeira, que Deus conceda a graça de você um dia poder se associar a essa obra de evangelização. Aí passei para ela as contas bancárias, tudo bonitinho, e olha só como é bonito a gente ver.
nós vamos partilhando, né, aquilo que Deus vai fazendo no nosso coração. A partir de ontem, né, do nosso programa, do Retiro, falando do Retiro da Boa Morte, ela se sentiu tocada em ajudar. Ela disse que, sinceramente, ela não poderia mesmo se associar a esse mês por causa das condições financeiras dela, mas que ela queria fazer uma pequena contribuição. Aí eu agradeci a ela imensamente, sabendo que o pouco com Deus é muito, e nós confiamos que o pouquinho meu, o pouquinho da doutora Gisela, o pouquinho dessa nossa ouvinte, o pouquinho aqui da Ramona, que deixa aqui sempre o generoso aqui na nossa recepção, o pouquinho do caldo que nós fizemos, depois um pouquinho dos bolos que nós fizemos na vigília, esse pouquinho, ele vai somando um pouquinho de um pouquinho do outro, e isso com certeza leva a bênção de Deus, a graça de Deus, e Deus, ele abençoa, né? Ele providencia, ele sabe que é o óbolo da viúva. Muitas vezes, né, nós estamos vivendo uma situação semelhante a essa da nossa amiga, como o nosso país também, mas que mesmo assim o nosso coração se abre em generosidade para ajudar e contribuir com a obra de Deus. Muito obrigada. Muitas pessoas também adquirindo os livros da senhora, do Dr. Roque. Ontem recebi várias mensagens, acho que o pessoal ficou interessado por conta do sorteio, mas também por causa do tema. Ontem o nosso programa foi bem diferente, e o pessoal partilhando: olha, eu comprei o livro da doutora para dar de presente, eu tô comprando o livro do Dr. Roque para ajudar uma pessoa que está vivendo um problema de depressão, mas eu vou comprar esse mês para ajudar no projeto Dai-me Almas. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Nós sabemos que realmente o nosso país está passando por uma situação financeira bem delicada, mas nós agradecemos você que compõe aí esse 70%, com muito esforço, né, com muito suor, com muita oração também. Muito obrigada, Deus lhe pague, que Deus retribua você, sua família e todos os seus com bênção, graça, unção e força. E não só, a você que quis ajudar e que não teve condições, que Deus, ele abençoe igualmente, viu? Porque nós sabemos às vezes que tem pessoas que ouvem, que acompanham e que passam situações assim bem delicadas, mas mesmo assim a família Canção Nova se une a você, te abraça, te acolhe e pede a você, né? Se você não pode contribuir de forma financeira, material, contribua de forma espiritual. Reze por essa obra de evangelização, reze pela Canção Nova. Não se esqueça de nós em suas orações, viu? Desde já, muito obrigado. Deus lhe pague. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Você sabe, Aninha, que realmente o programa teve assim, uma repercussão muito grande. Foi inclusive, eu recebi Twitter, mensagens. O pessoal adorou o programa. Você vê que como falar de saúde espiritual também é ter mais saúde. E foi muito interessante. Tanto é que agora nós vamos fazer o seguinte: toda última quarta-feira do mês vai ser o tema. E aí as pessoas podem estar fazendo essa experiência e depois a gente partilha, né? Verdade. Porque é tal história, às vezes a pessoa tem dúvida. Então vai ser um programa assim que a gente vai começar a fazer na última quarta-feira do mês, falando, né, da quarta-feira da Boa Morte, porque tem tanta coisa que a gente não falou, né, que, por exemplo, uma das coisas que também nós devemos fazer nesse dia é, por exemplo, você tá, assim, demorando para dar aquele telefonema, às vezes a gente, a mãe liga, o pai liga, sempre em hora errada, né, a gente sempre acha que eles estão ligando pra gente na hora errada, aí fala, pai, depois eu ligo, mãe, depois eu ligo. Será que não tá sendo nesse dia da quarta-feira da Boa Morte, aquele dia de você pegar, parar e ligar e falar: oi mãe, oi pai, como é que vocês estão? E conversar um pouco. Será que não é também aquele dia para você pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que você tá precisando pedir desculpas, daquele assuntinho, né? Então, uma outra coisa também que eu faço muito na quarta-feira da Boa Morte, porque a gente sempre tem uma gaveta bagunçada, não tem? Sempre. Verdade. Ou é do escritório, ou é da cozinha. Esse é o dia de pegar aquela gaveta e organizar.
Então, gente, são pequenas coisas que a gente vai... E é muito interessante, porque com o passar do tempo, Deus vai apurando. A gente vai ficando mais sensível. É incrível isso, né? Outro dia eu estava até conversando com o meu diretor espiritual e realmente ele falou que... porque às vezes a gente vai falar umas coisas que parecem meio ridículas, né? Aí ele falou, não, Gisela, isso é a sensibilidade que o Espírito Santo dá, porque às vezes a gente vai falando, será que eu não estou muito escrupulosa? Será que eu não estou, sei lá, olhando as coisas com lente de aumento? Ele falou, não, porque conforme você vai se aprimorando, você vai tendo uma sensibilidade mais aguçada das coisas. Então, isso é aonde eles veem que existe um crescimento espiritual. Gente, ninguém cresce em vida de oração, e isso a Ana Paula que dá um show de espiritualidade em mim, né? Porque ela vive uma vida, assim, totalmente focada nisso, ela abdicou da vida dela de mundo para se dedicar a uma vida, assim, com Deus, para Deus e em Deus. Ela pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, né, Aninha? Aquele detalhe que a gente vai ficando, né, mais sensível às pequenas coisas, né, pequenos gestos, tanto de indiferença e de falta de atenção às vezes, mas também pequenos gestos de atenção, de gentileza. Isso é o Espírito Santo total e absoluto, né, Aninha? Verdade. Aos poucos, né, nós vamos aí caminhando, crescendo em intimidade com Deus, e é possível e é preciso ser assim, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu não cresço, a minha vida de oração, não tenho vontade, mas existe um dinamismo, existe aí, né, uma dedicação para a sua vida de oração, um horário, um lugar, um dia, porque quando nós nos encontramos com os amigos, a gente sempre marca, né? Vamos no cinema, vamos tomar um açaí, vamos no parque, vamos fazer... Com Deus, Ele que também é o nosso amigo, nós precisamos ter essa dinâmica também, ter um horário do dia, reservar um lugar, um momento para você estar com Deus. Então, às vezes a gente fala assim, eu não cresço na minha vida de oração, não ouço a Deus, Deus não fala comigo, Deus não fala, não sei o que Deus está falando, não estou entendendo, também só fala com todo mundo e não fala comigo. Não é assim, né? Nós precisamos ter aí essa disposição de nos dedicar a Ele e, claro, ouvi-lo. Então, aos poucos, conforme você vai organizando a sua vida de oração, qual é o momento que você reza? Você reza quando você levanta? Você reza antes de você dormir? Você reza aí talvez no seu horário de almoço? Você passa uns 5, 15 minutos perto de uma igreja próximo ou tem o seu momento de adoração? Como é que você organiza isso? Como é que o seu amigo vai falar com você se você não para ouvi-lo? Se você não organiza, não combina um lugar, um encontro, um momento para ouvi-lo? Não fala mesmo. Aí não vai falar nunca. Por quê? Porque não tem um lugar, não tem um dia, não tem um momento apropriado. É necessário que você tenha um dia, que você tenha um lugar, um momento. E que bom se você faz isso todos os dias, e que bom que você faz isso pelo menos várias vezes ao dia. É claro, tem muita gente que por causa do trabalho, da correria, faculdade, filho, esposa, correria também com tudo aquilo que são as dinâmicas próprias da vida de cada um. Mas nessa dinâmica, você consegue dar um alô, consegue fazer essa experiência de voltar o seu pensamento para Deus? Eu não consigo ir numa igreja, não consigo fazer adoração, não consigo ler a Bíblia, mas uma prece, às vezes, até eu conheci um rapaz que ele ia na empresa que ele trabalha, ele partilhava isso, ele até dos Jovens Sarados, ele falava assim, nós não tínhamos oportunidade assim de rezar, mas ele tinha 15 minutos para ir no banheiro em cada período. Então ele ia 15 minutos, ele levava às vezes uma meditação da palavra, ele rezava ali o terço. Então são 15 minutos, às vezes são 5 minutos. O que é que você tem? Talvez se fosse Ana Paula aqui nem 15 minutos. Ótimo. Mas pelo menos para ir você tomar uma água, você pode ir já fazendo uma ejaculatória. Vem Espírito Santo. E isso você sabe, Aninha, que eu tive... Por isso que é bom a gente conhecer bastante sacerdotes e conversar com eles, porque eles sempre têm alguma coisa para dizer de muito importante. Eu queria que depois você partilhasse, depois que eu fizer essa colocação, eu queria que você partilhasse a importância de um diretor espiritual. Claro. Porque eu digo assim, que a gente não cresce em vida
de oração se a gente não tiver alguém nos orientando. Então, a importância desse diretor espiritual, mas eu queria partilhar também uma coisa que um padre que já faleceu, ele era da Igreja São Cristóvão aqui de São Paulo, o padre Javier, né? O padre Xavier, na verdade, um espanhol, assim, que foi, assim, muito interessante. A gente teve uns bons contatos durante um período que eu estava mais próxima da Renovação Carismática, que eu fui da secretaria da secretaria Rafael não, qual é a Gabriel, aquela que anuncia, né? Então, durante um tempo, quando a Roberta Capelano era responsável, ela me convidou, então eu tive bastante contato com ele, que era o diretor espiritual naquela época. E ele falou uma coisa assim, muito interessante, falou: Gisela, cada vez que você vai começar uma coisa nova, reza uma Ave Maria. Então eu tô descendo, tô indo embora, tô começando meu dia, eu rezo uma Ave Maria. Entrei no carro, eu rezo uma Ave Maria e entrego aquele meu trajeto. Perfeito. Aí cheguei no consultório, eu rezo uma Ave Maria entregando os pacientes. Gente, quando a gente vai ver, a gente acho que rezou um rosário com todos os mistérios, viu? Porque realmente, se toda vez você, antes de começar alguma coisa, rezar uma Ave Maria, além de você colocar Nossa Senhora à frente de tudo, você tá fazendo oração. É uma questão de prática, uma questão de hábito. E como a gente já fala, se na nutrição o hábito demora 2 anos para ser incorporado, sim, qualquer hábito se diz respeito. Mas eu queria muito que a Aninha, ainda nesse primeiro bloco, antes da gente estar entrando com as participações, respondendo questões de nutrição, nós vamos falar mais um pouquinho da nossa nutrição espiritual. Qual a importância que você vê de termos um diretor espiritual, Aninha? Olha, de verdade, é um auxílio no crescimento, né? Eu aprendi que o diretor espiritual, ele não precisa necessariamente ser um confessor ou ser um sacerdote, né? Isso. Mas ele precisa ser uma pessoa que tem um estado de vida dela definido. Então você pode procurar uma religiosa, pode ser um sacerdote, claro, um monge, um missionário, mas desde que ele tenha aí o seu estado de vida definido. A graça da direção espiritual é dada a uma pessoa para ela te acompanhar durante um tempo na sua vida. Se você ouvir ou acompanhar as histórias dos santos, você vai ver que todos eles tiveram um diretor espiritual. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que nós, especialmente, não conseguimos passar sozinhos. Não porque nós somos incapazes, não. Porque realmente, para aquela situação, é necessário um sirineu. E a direção espiritual é exatamente isso, alguém que vai te ajudar a caminhar naquele percurso, naquele trecho. E ali você vai passar aquela situação. É um sirineu que vai te ajudar a caminhar aquele pedaço e, claro, você vai passar por aquela situação. A direção espiritual, ela é uma ajuda que o cristão oferece ao outro cristão para alcançar a maturidade espiritual. Então, claro, tem que ser alguém da Igreja Católica, lógico, né? Mas que tem aí referência da palavra de Deus, da Igreja, dos documentos da Igreja, daquilo que são as verdades de fé. Então, é um momento que você vai viver e essa pessoa vai te ajudar. Agora, é necessário a orientação recebida deste pai espiritual ou desta mãe espiritual, essa busca, né? De desejo de ser melhor, de ser uma pessoa mais centrada, né, de alcançar a paz interior, o autodomínio, a graça da disciplina física, moral e espiritual, porque aí você vai precisar dar alguns passos em direção. E a minha experiência com a direção espiritual é que talvez eu perdi muito tempo sem um diretor espiritual, que aquilo que eu consegui num período muito curto, eu podia ter conseguido assim, já devia ter conseguido atingido aquele estágio, mas por quê? Fiquei protelando aquela morosidade. Não, depois é importante que cada cristão fale assim: mas eu não sou vocacionado, eu não vou ser padre, eu não vou ser da Canção Nova, eu não vou ser consagrado. Não, a direção espiritual não é exclusivamente para quem quer ser padre, ou vai para o seminário ou missionário, não. É para todos os cristãos batizados. Então, você é batizado, você pode ter um diretor espiritual na sua vida. E aí, claro, você vai procurar, né,
perto da sua casa, a frequência de atendimento, e verificar com ele na agenda, também combinar horário e verificar aquilo que você pode fazer e por que você está buscando aquela direção espiritual para melhorar a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus, a sua amizade com o Senhor, para progredir e aumentar aí os seus passos com direção a Deus. Por que você tem procurado essa direção espiritual? Então isso vai também restaurando o nosso amor a Deus, a igreja, a palavra de Deus, a nossa vida de oração. Em poucas palavras, eu acho que é isso. Eu sabe como coloco também? Eu coloco o diretor espiritual quando eu tenho que explicar para pessoas leigas, que é como se você estivesse no seu carro no volante e ele tá como passageiro. Então, ele te acompanha. E depois, a gente, conforme for evoluindo no tema, a gente vai dando sequência. Mas agora já estamos indo para o primeiro intervalo. Sim. E já nós voltamos com as questões aí dos nossos ouvintes, que eu já vi aqui que tem umas perguntas muito legais. Um beijinho, já voltamos. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Um padre que ama por avareza. Ama aquele paroquiano que é mais rico. Aquele que tem um dízimo poupudo, que faz aquela doação anual por ocasião da festa. Como seria triste ver um padre tratar os seus paroquianos com rispidez e ficar todo cheio de mesuras diante de uma pessoa mais rica que vem visitá-lo. Seria horrível isso, porque não seria amor. Todo mundo enxerga isso. E como é triste quando um padre quer bem somente aquele pequeno grupinho, aquela entourage de pessoas que estão ali ao redor dele e que bajulam, que estão lá sempre querendo tomar vantagem por conta dos elogios
Mas tudo isso que a gente enxerga na vida dos padres deveria enxergar também na vida das nossas famílias, no nosso dia a dia. Você ouviu A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. Na Rádio América você faz a programação junto conosco. Você interage conosco fazendo o pedido musical. Seu pedido de oração já está aqui comigo, a Ana Cláudia Marques. Interaja conosco mandando a notícia do seu bairro pelo WhatsApp. Pode participar em todos os programas e interagir com o locutor. Coloque suas intenções, quero rezar pela sua vida. Quero pedir a Jesus ilumine a minha família. Aqui o ouvinte faz acontecer. Rádio América, mais interação no seu rádio. Canção Nova abraça São Paulo. 21 de junho, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, bairro Paraíso. Para participar, basta trocar 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso nos seguintes pontos: Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Loja Canção Nova de São Paulo, na Rua São Bento, número 43, no centro. Loja Canção Nova de Santo André, Rua Campos Sales, 254, no centro da cidade. Informações 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Segundo Canção Nova abraça São Paulo. Venha! 21 de junho, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ibirapuera, em São Paulo. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Canção Nova abraça São Paulo. Carioca Clube Pinheiros apresenta dia 7 de junho, domingo, às 19 horas, a maior banda católica do Brasil, Rosa de Saron. Cantando todos os sucessos dos seus 27 anos de carreira. Ingressos já à venda nas bilheterias do Carioca ou pelo site clubedoingresso.com. Informações ligue 38138598. Rosa de Saron ao vivo em São Paulo. É no Carioca Clube Pinheiros. Apoio Rádio América, uma canção nova em sua vida. Vencendo aflições, alcançando milagres. Só precisa deixar o Senhor curar a sua dor. Reflita com Márcio Mendes como enfrentar as situações que desafiam sua fé. Vencendo aflições, alcançando milagres. Todos os dias, aqui na América. América. 12h30. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, voltando depois desse breve intervalo que não estamos nos intervalos passando propagandas comerciais, são apenas assuntos focados da comunidade Canção Nova, por isso que a gente pode ter programas que nem o nosso aqui, o Mais Saúde, falando de temas nevrálgicos, né? Porque nós não temos patrocinadores, o grande patrocinador é você, e é por isso que nós sempre precisamos fazer o nosso algo a mais. Esse mês está apertado, 70%, e vamos ver o que a gente consegue fazer a mais. Agora, depois eu quero até perguntar para a Aninha, porque apesar de ser final de semana, nós temos as casas lotéricas, mas eu acho que a gente também tem como fazer doação online. Mas antes, deixa eu lembrar que hoje é sexta-feira, e sexta-feira tem reprise do Mais Saúde na TV. Então, assim que terminar o nosso programa Mais Saúde aqui, pela Rádio América em São Paulo e várias outras aí por esse Brasil afora, transmitido pela rede de comunicação Canção Nova, nós estamos ali ligando a TV e assistindo, e foi um programa muito bom, Aninha, porque o Josiano tinha pedido pra gente falar um pouco sobre essas cirurgias, como aconteceu com a Angelina Jolie, que primeiro tirou as 2 mamas, agora tirou o útero, e aí como é que faz? Todo mundo tem que fazer. Eu chamei Dr. Roque para dar uma pincelada no primeiro bloco sobre esse assunto. Poxa, será que é porque eu tenho uma genética, eu vou expressar essa patologia? E
Também no segundo bloco eu falo de alimentos que são interessantíssimos para você desligar genes de doença e ligar genes para a saúde, né? Para melhorar a defesa e tudo mais. Mas, Aninha, tem como a gente fazer doação online esse final de semana, caso a gente não consiga hoje ir ao banco e fazer o nosso algo a mais? Tem sim, doutora. É só acessar lá o clube.cançãonova.com. Você vai entrar nessa parte que é própria dos sócios, das pessoas que querem ajudar, contribuir. E lá na parte superior do lado direito tem ali as formas de contribuição. Então é só você passar seu mouse ali, você já vai encontrar. Contribua agora. Aí tem o boleto online, tem ali várias opções e você pode fazer já, né, tendo todos os seus dados em mãos, né, fazer a sua contribuição. É claro, se você pode ainda hoje, faça o seu algo a mais, ajude a Canção Nova. Se você não pode, olha, amanhã você tem essa possibilidade de ir às casas lotéricas ou uma das nossas casas de missão também, né? Ou uma das nossas lojas, né, que são as livrarias da Canção Nova. E claro, se você mesmo assim, tendo essa opção das lojas, a livraria, tendo a opção da casa lotérica, você não conseguir, faça sua contribuição online, viu? Desde já, muito obrigada para você. E olha, pessoal que está querendo aí as opções dos bancos, é só você ir lá em depósito bancário, clube.cançãonova.com, e lá em depósito bancário, e lá vai aparecer para você as opções de banco, né, para você fazer o seu depósito ou para você fazer a sua transferência online. Então você vai lá em depósito bancário, você acessando o nosso site, o clube.cançãonova.com, lá você tem as opções para você fazer o seu depósito bancário, se você for fazer ainda hoje, ou para você fazer a sua transferência online. Aí lá tem todos os bancos que a Canção Nova tem a sua conta, as agências, tudo direitinho, a conta. É só você anotar se você for fazer a contribuição hoje, ou se você for fazer a sua transferência online, você já está na internet ali mesmo, você já vai direto para o seu banco e já faz aí a transferência online. E Aninha, quem temos aí? Temos muitas participações, pessoal hoje ligando, participando conosco. Quero mandar um super abraço aqui para Rosimari, ou a Rosimaria, não sei dizer ao certo. Ela é de Curitiba e ela deixou aqui a participação dela. Ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela. Fui diagnosticada com retinose pigmentar. Tenho baixa visão, 20% de visão. Faço uso de alguns suplementos. Ela colocou aqui os suplementos todos que ela faz uso. Tem a cúrcuma, ômega 3, um alba aqui que eu não consegui entender direito. Aqui vários suplementos citados. Aí ela colocou assim, que há mais ou menos 3 meses ela faz uso desses suplementos. O que a senhora poderia acrescentar? Está correto a minha suplementação? O que a doutora acha? Essa é a participação da Rosimari de Curitiba, ela que está participando conosco. Lembrando que segunda-feira eu tô em Maringá, né? Segunda-feira, fiz a postagem hoje do cartaz, viu? Aí o pessoal de Maringá que não me manda notícia como é que tá o tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o pessoal de Maringá aí, o pessoal de Curitiba, pertinho, mais perto que a gente, né? Exato. Escuta, você me mandou essa participação, né, dela, porque eu quero dar uma olhada aqui na suplementação, mas eu não tô achando, querida. Você já me mandou? Já mandei, foi a primeira de hoje. Primeira de hoje, nossa, mas é que tem tantas aqui, né, que a gente se perde. Meu Deus, a primeira de hoje, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá. 3, achou? Achou? 28 de maio, 29. 29. Tá? Não, achou. A primeira de hoje que eu tenho, olá, doutora Ianinha, sou Daiane de Salvador, gostaria de saber se tomar suco de couve, comer brócolis, espinafre, couve-flor, a senhora tá olhando no um problema de nódulo na tireoide. A senhora tá olhando no Deixa eu aproveitar e já responder essa. Ô Daiane, obrigada. Deixa eu te falar, se você
faz uso de alguma medicação para a tireoide, não tem problema nenhum. E também não tem problema, gente, agora criou-se essa mania de achar que, ai meu Deus, se eu tomar um suco de couve eu vou ficar com falta de absorção de iodo. Lógico que não, senão a gente não pode comer uma folha verde escura. O que não se deve é fazer como atualmente está se fazendo, que essa moda de suco detox. Aí a pessoa toma suco detox o dia inteiro e realmente isso não é saudável. O que você tem é que incorporar isso no dia a dia. Pode comer sim as suas crucíferas e tal, mas assim, uma por dia, como a gente fala que normalmente as pessoas têm que fazer, tá? Aninha, qual é o dessa nossa ouvinte que fala desse Skype, problema doutora. da vista? O que ela fala da suplementação dela? Eu coloquei no Skype pra senhora. Eu tô no Skype. Não, essa participação que a senhora leu é do WhatsApp. É verdade. Peraí, deixa eu ir lá no Skype. Gente, é muita tecnologia. É porque eu do WhatsApp eu vou mandando pelo WhatsApp, que é mais fácil. A participação de hoje. Isso. Bom, mas em todo caso, me conta, vai me falando qual é a suplementação. Astaxantina, eu acho que é isso. Astaxantina. Alba lipoico. Não, é ácido lipoico. Ah, tá, alba, mas tudo bem. Cúrcuma e ômega 3. Foram Nossa, essas tá perfeito. Só que aí eu vou te dizer o seguinte, que o ômega 3, bom, primeiro, tem já no mercado um excelente suplemento que é luteína com ômega 3, a fração DHA, que é a fração correta para esse tipo de caso. Gente, a luteína é um grupo de carotenoides, onde tem também, por isso que eu amo o suco de couve, porque aquele amarelinho quando a clorofila vai embora, são os carotenoides, onde você tem a luteína, que luteína ela pigmenta a nossa mácula, né, que é aquele filtro solar que eu brinco que a gente tem dentro do olho. Sim. E existe a zeaxantina, mas é tudo que tem amarelinho, então no pimentão amarelo, na espiga de milho orgânica sem ser transgênica, na folha de couve. Então a gente tem, onde que tem na gema do ovo, que é importantíssima, mas lembra de comer o ovo inteiro. Sim. Então a gente tem vários alimentos, por isso que eu digo, se a gente come direitinho, a gente consegue contemplar vários e vários nutrientes para vários assuntos do nosso organismo. Tem mais participação chegando aqui através do telefone. Você que ligar hoje concorre a 3 caixas de caroço de açaí. Lembrando que uma para cada ganhador, viu? Tem a participação aqui da Márcia Araújo, ela que é de Embu. Ela diz assim, gostaria de saber quanto a bactéria da salmonela, pois gosto muito de ovo, mas tenho essa preocupação. Como podemos evitá-la? Olha, querida, a salmonela é natural da galinha, tá? Então não tem como. O que nós temos é que evitar comer ovos de galinhas estressadas. Então é a seguinte, se a galinha tem um bom sistema imunológico, ela combate esse excesso de salmonela e tá tudo bem, obrigada. Agora, se é aquela galinha coitadinha que fica enjaulada e 24 horas com luz em cima dela para ela botar 2 ovos por dia, esse é um ovo de galinha estressada. Por isso que o ovo caipira da galinha feliz que cisca, ou então marcas boas que você tem no mercado. Hoje você tem já no supermercado, ou se você não puder comprar ovo de galinha caipira assim direto do produtor, ou se você não tem um sítio que você possa estar usando o ovinho da sua galinha, que nada melhor do que saber de onde vem a comida, né, que você está comendo. Mas você tem no supermercado, você tem a marca da Korin, que é excelente, o Yamaguchi, vira e mexe você tem os ovos, assim, escrito ovos de galinha caipira, pode confiar, se está no mercado, está escrito, tem carimbo do IBC, fica sossegado porque é orgânico. Quero aqui mandar um abraço pro pessoal que está participando conosco através do WhatsApp, viu? Vocês que querem ganhar a caixa de caroço de açaí, liga aqui, viu? Hoje é o sorteio apenas para o telefone 0 operadora 11 20 39 1410. Perguntinha da Vera Lúcia, ela que é de Itapevi.
Ah, não, essa a gente já falou. Ah, não, é essa agora. Ela diz assim, gostaria de saber se realmente o ovo de codorna é mais forte que o ovo de galinha normal. Depende, o que você chama de forte? Ele tem os mesmos nutrientes, a única coisa que ele tem em maior quantidade que o ovo de galinha, se eu pegar um ovo de galinha que pesa 50 gramas, cada ovinho de codorna pesa 10 gramas. Então, se eu se eu usar de equivalência um ovo de galinha para 5 ovinhos de codorna, qual a diferença? Esses 5 ovinhos de codorna vão ter, além de tudo, mais colesterol. Por isso que eu disse que se você estiver olhando assim aquela preocupação, o colesterol, aquela coisa toda, então em vez de comer 5 ovinhos de codorna, você vai comer 3. Equivale exatamente a um ovo de galinha. Participação aqui da Maria Claudete dos Santos, ela que está participando conosco. Um abraço para você, viu, Maria Claudete? Ela deixou a perguntinha dela, ela é de Carapicuíba. Ela diz assim, meu neto fará 2 anos amanhã. E mais ou menos há 3 meses tenho inserido ovo na alimentação dele na hora do almoço. Ele tem rejeitado a comida. Gostaria de saber se isso pode ser o uso do ovo diariamente e qual a quantidade que posso dar a ele. É a participação da Maria Claudete de Carapicuíba. Maria Claudete, deixa eu te dar uma dica. A criança, quando ela vai comer alguma coisa que não é muito bom para ela, é engraçado como ela rejeita, tá? Infelizmente ela não rejeita o bombom, ela não rejeita o produto industrializado, mas eu gosto muito de observar a criança. Às vezes pode ser que aquele ovo, aquela proteína da clara do ovo talvez não seja muito boa para ele, talvez ele esteja rejeitando nesse sentido. Agora eu vou te dar uma dica. Você pode tentar fazer uns cupcakes, que você tem aquelas forminhas de fazer bolinhos, né, que hoje está super na moda. Ou então você faz um cupcake numa caneca que pode ir ao forno. O que você faz? Você bate o ovo como se fosse um omelete, você recheia de um monte de coisinha que ele gosta, cenourinha ralada, você pode ralar abobrinha, você pode pôr umas coisas bem, franguinho desfiado, que fica uma delícia, e daí você enche com essa omelete, só que você coloca fermento, e aí aquilo vai virar um bolinho estufado, uma delícia. Pequenininho, bonitinho. Que bom. Veja se ele come, tá? Às vezes pode ser a preparação. O que eu amo no ovo é que ele se presta a tanta coisa, ele é polivalente, você pode fazer tanta coisa com o ovo, então tenta incorporar de uma outra maneira, ver como é que é a adesão dele, tá bom? Mas tem que ser sempre bonitinho, gostoso, com uma cara bem apetitosa, tá bom? Participação da Bernadette, ela que é de Santo Amaro. Meu colesterol, ela colocou ruim, está 204 e ontem a médica passou um remédio para baixar o colesterol, mas não gostaria de fazer uso de medicamento. Gostaria de saber se sou obrigada a tomar essa medicação ou se há outro meio mais natural de fazer com que ele baixe. Minha querida, eu não sei se esse 204 que você escreveu aqui é o seu LDL ou se é o colesterol total. Se for o seu LDL, indiscutivelmente você tem que tomar sim a medicação que a sua médica te deu. Porque é o seguinte, a gente só consegue alterar 30% do colesterol com a alimentação. Então, primeiro você deveria fazer uma abordagem, se você não tivesse um colesterol tão alto, tá? Negativo. A gente teria que fazer uma abordagem de 3 meses e ver se na alimentação, você tirando algumas coisas, você realmente melhoraria esse perfil lipídico. Mas, se for seu LDL com este valor, você veja que mesmo que você esteja tentando colocá-lo com 30% a menos, mesmo esses 30% tá alto ainda e você precisa diminuir. E olha, gente, Dr. Roque é assim categórico. Gente, cuidado, não brinquem. Colesterol é uma das, digamos assim, um dos primeiros fatores de risco é o aumento desse colesterol para nós mulheres, depois principalmente da menopausa,
estarmos a desenvolver doenças cardiovasculares. Não vamos brincar, vamos sim atender realmente. Comece usando, baixe esse colesterol, comece a rever sua alimentação. Eu te dou uma dica, compra aquele meu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, porque tem uns alimentos que a gente acha que se não comer vai quebrar um osso na primeira esquina, ou coisa que o valha. Se você retirar os 3 primeiros meses agora, junto com essa medicação, aqueles alimentos que eu comento no final do livro, você pode melhorar já bastante o seu perfil lipídico. E aí você negocia com a sua médica, dependendo do valor para o qual baixou, se você pode suspender um pouco ou de reduzir a dose. Entende? Porque você pode estar reduzindo a dose também da medicação, muitas vezes, fazendo essa abordagem alimentar. Mas não fica pensando, vou tomar remédio. Remédio é do bem, tá lá na Bíblia. O homem prudente não despreza os medicamentos. Ainda bem, minha querida, que tem remédio. Eu tomo, porque o meu colesterol é genético. Eu enrolei Dr. Rock 3 anos querendo dar um jeitinho de não tomar. Gente, não deu jeito. Deu uma hora que eu falei, quer saber? Eu já tava vendo assim minhas artérias com problema. Eu falei, quer saber? Vou tomar esse negócio, já tomo há bastante tempo. E pensa no lado positivo, porque as estatinas são anti-inflamatórias. Então hoje, como está tudo sendo comprovado que a doença inflamatória, você quebra melhor o seu colesterol, mas melhora outras coisinhas também. Participação da Dalva Alves da Silva, ela que é da Vila Jaguará, eu acho que é isso. Ela diz assim, gostaria de saber para que serve a semente de chia e se a doutora poderia dar alguma receita com ela. Vou dar uma receita bárbara. Sabe a sua tapioca? Sim. Põe uma colher de sopa de chia na massa. Ela vai ficar linda, toda pintadinha. E aí é uma maneira de você estar incluindo fibras. E o que a chia tem? Tem ômega. Mas olha, muito gostoso, muito bacana. Outra coisa que eu faço muito com chia... mas cuidado, hein, que você sabe que eu tive uma conhecida que ela não podia tomar ômega 3 por conta realmente do sangue dela favorecer, como se chama? Hemorragia. E ela tomou chia, ela teve um problemão com isso. Então cuidado, tá? É nutriente, mas o que é bom para um, às vezes é complicado para o outro. Então cuidado, cautela. Então, e outra coisa, não vai comer todo dia. Não repete o mesmo alimento, repita só depois de 3 dias, assim você dá tempo do seu corpo, se aquele alimento não for lá muito bom para você, dele se livrar daquele problema, entende? E você não ter, digamos assim, sequelas no sentido de desenvolver uma alergia. Quer dizer, a gente a cada 3 dias comendo e revezando os alimentos, você cria uma coisa chamada tolerância, que é muito importante. Mas, uma coisa que eu gosto muito de fazer com a chia, se você deixa ela com água, ela tem um gel que você pode depois bater com a batedeira e forma uma tipo clara de ovo. Então, para quem tem alergia com clara de ovo e você precisa nas receitas de clara, você pode usar o gel da chia e o gel da linhaça também. Mas a chia faz um gel com muito mais rapidez. É bem simpático, mas olha, usa na sua tapioca que você vai ficar muito feliz. Participação da Deise de Sorocaba. Sempre ouvi dizer que a febre é um sinal de que o corpo está combatendo uma infecção. Gostaria de saber se quando temos infecção, mas não temos febre, é porque estamos com a imunidade baixa. Essa é a pergunta da Deise. Minha querida, você sabe que, na verdade, a Deise é de Natal, né? Deixa eu ver. Não, Sorocaba, né? Deise Aparecida de Sorocaba, Vila dos Ingleses. Tá. Você que me falou, ver 2 participações de São Paulo e uma de Natal, eu li no final. Sim. Escuta, é o seguinte, minha querida, existem certas inflamações que são essas as mais complicadinhas. Elas não aparecem, elas são subclínicas, elas não dão febre, mas são assim, ficam laminando o nosso organismo. Uma delas é responsável pela obesidade. Então, a gente fica comendo alimentos que não deveria, aquilo atravessa a parede do intestino porque a gente não tem enzima para quebrar alguns tipos de proteína. A soja é uma delas, por isso que eu digo, quem gosta de soja só coagulada ou fermentada e orgânica, tá? Mas
quando você não digere e passa pela parede do intestino, você está fazendo com que o seu sistema imune te defenda, mas não precisa defender com uma febre, ele defende com uma inflamação. Então, nesse sentido, é o que eu falo, que a obesidade hoje é uma doença inflamatória, tá? Não significa que você não tá tendo febre, não tá tendo com o sistema imune e que não tá dando conta, não. Fica tranquila. Aninha, eu queria que hoje você tentasse fazer o sorteio mais cedo. Eu tenho medo que a gente trave o computador de novo, né? Então, eu vou fazer o sorteio agora, enquanto a senhora responde a participação e a perguntinha da Dashan, ela que está participando conosco através da nossa fanpage. Ela diz assim: olá, pessoal. Aí ela está fazendo uma perguntinha também referente ao ovo. Ela diz assim: olha, no Japão comem-se muito ovo cru. Eles dizem que é seguro, pois há muita higiene, mas as galinhas são, na grande maioria, encarceradas. Achei que o risco da salmonela acontecia mais justo em galinha de granja pelo estresse. Poderia esclarecer qual é que a salmonela acontece, ou quando é que a salmonela acontece? Como garantir que os ovos que compramos esteja livre deste risco? Enquanto a senhora responde a perguntinha dela, eu vou fazendo aqui o sorteio para evitar que o computador trave. Tá. Dashan, olha, é aquilo que eu comentei. A galinha, quando ela está em condições de estresse, ela baixa o sistema imune dela e aumenta, então, o risco de ter mais salmonela. Tanto que o pessoal da Corin, que inclusive, gente, assistam um programa pelo YouTube, ou entre lá no maissaude.cançãonova.com e coloquem o nome, procurem um programa chamado Promotores de Crescimento, porque hoje, uma vez, eu fiquei tão brava com a Sadia, porque a Sadia colocou assim: nossos frangos não têm hormônio. Falei, claro que não, é proibido, mas e aí, não tem antibióticos? Que o grande promotor de crescimento é antibióticos. Então eu pedi pro pessoal da Corin vir fazer uma matéria, e você precisa de ver que bonitinho, as galinhas deles, além de serem soltas, ciscarem e tudo mais, eles dão probiótico, eles cuidam do intestino dos bichinhos para que eles fiquem mais fortes e não precisem tomar antibióticos. Então, Dasha, é o seguinte, eu sei que no Japão existe, eles têm até uma série de pratos exóticos com esse negócio desse ovo, mas a nossa legislação no Brasil não permite que comamos ovos crus, tá? Em casa, aquele ovinho de 3 minutos que muita gente gosta e come, eu tenho paciente que diz: ah, doutor, eu adoro. Eu falei, bom, por sua conta e risco. Na verdade, eu como nutricionista não posso falar para você comer ovo de gema mole. Você tem que comer o ovo cozido com a gema durinha. Mas olha, Dashan, eu vou chamar o professor Enio, tá para vir no nosso programa. Ele é bárbaro e eu quero que ele explique melhor ainda sobre o ponto de vista de contaminação ambiental, de contaminação de alimentos. Ele vai explicar muito bonitinho toda essa história da salmonela, o que a legislação fala, e você vai ver como realmente as suas dúvidas vão ser todas esclarecidas. Quem ganhou? Quem foi contemplada? Hoje o sorteio aconteceu. Amém. Quero mandar um abraço aqui para Delma Firmo, ela que é de Campos do Goitacazes. Ela foi contemplada hoje com uma caixa de caroço de açaí. Um abraço para você, viu, Delma? Deus abençoe. Tem também aqui mais detalhe, uma. Depois que todo mundo receber, tem que mandar um comunicadinho pra gente dizendo que recebeu, Verdade. O que achou, se não conhecia, aprovou, dá o testemunho. Se gostou e tudo mais. Tem aqui a participação. A outra sorteada foi a Nádia Félix Vicente, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte. E também a última contemplada foi a Deise Aparecida, ela que é de Sorocaba. Deise, parabéns, viu? Tô aguardando aí, então, o endereço da Delma, da Nádia e da Deise, para que eu possa, no final da promoção, enviar o endereço tudo direitinho pro Marcos, fazer chegar aí na sua casa a sua caixa de caroço de açaí.
Aninha, eu acho que você já podia, essa semana, mandar de todos e fazer uma leva por semana. Que eu acho que fica melhor, tá? Porque assim o pessoal já recebe. Certo. Escuta, Aninha, já tô ouvindo a música, significa que o nosso programa terminou. Amanhã tem Dr. Rock Savioli, 12:30. Você podia sortear também pro Dr. Rock. Vamos fazer esse sorteio pros contemplados dos sábados? Vamos, tá? sim. A gente podia até fazer uma coisa diferente e sortear 5 caixas, porque para cada dia da semana, que é um programa nosso, a gente faz uma de 5 caixas pro Dr. Rock, e aí o pessoal participa, que assim a gente também contempla os ouvintes dele, que não podem muitas vezes participar conosco. E Aninha, lembrando, hein, tô esperando vocês agora no Mais Saúde, lá pela TV Canção Nova. O programa tá bárbaro, vocês não percam, tudo bem? Tudo Aninha, bem. Um beijo grande, bom final de semana, e segunda-feira estarei em Maringá esperando por vocês, tá bom? Na terça, o nosso programa é ao vivo e eu conto como que foi, tá bom? Ok. Beijo, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Na Rádio América você encontra mais vida. Eu escuto a Rádio América porque ela nos mantém em contato com Deus. Mais oração. A Rádio América é a igreja na minha casa. Mais